Bob Marley One Love faz questão de reforçar o quão revolucionário foi o seu protagonista, o Bob Marley. Só que como o filme lida com ele é quase sempre de uma forma bem quadrada, bem protocolar, bem seguindo a cartilha dessa cinebiografia de homenagem que a gente sempre diz. Então é aquela dinâmica de sempre, né? A gente tem familiares da pessoa retratada na produção, como quase sempre acontece. Então esse lance de você tentar retratar da forma mais positiva possível apenas como uma homenagem para os fãs. E esse filme, acho que esse tipo de filme ele construiu muito bem o seu público a partir do momento de repetir muito dessa fórmula, e o público ele já vai geralmente esperando justamente isso, né? Apenas uma homenagem. Com isso, a gente acaba perdendo o que há de mais importante no cinema, que é a imagem e o som. A gente está falando aqui do audiovisual, e o que tem é um foco total não no roteiro em si e nem tanto na narrativa, mas na história do personagem e em acontecimentos chaves da vida dele. Ainda que aqui tenha um conflito, o filme ele cria um recorte muito mais interessante do que a maioria das cinebiografias, né? As cinebiografias geralmente elas têm esse lance de vamos contar a história inteira desse personagem resumidamente, com momentos espaçados e muitas elipses, do começo até o final da vida desse personagem. Isso acontece em quase todas as cinebiografias. Aqui tem um recorte histórico mais presente, né? De quase 2 anos ali, e como o Bob Marley está envolvido indiretamente, mas a figura dele ela acaba sendo uma espécie de apaziguadora de um conflito que tem na Jamaica. Um conflito que, para mim, eu gosto muito mais da ideia de criar esse recorte do que o conflito em si, que nunca fica muito bem compreendido pra gente, até ali o fechamento, onde eles colocam textos e imagens, esse tipo de coisa, mas na narrativa ficcional do filme mesmo, ele tem um pouco de dificuldade de estabelecer como funciona exatamente esse conflito da Jamaica. Acaba sendo um filme que funciona melhor para mim pelo esse tom mais intimista, e é aí onde o Reinaldo Marcus Green, diretor do filme, que é o mesmo diretor de King Richard que eu acho muito ruim, esse daqui eu já acho um tanto melhor do que aquele filme, que ele faz algo até bem diferente, né? Até um conflito em relação ao King Richard. King Richard tinha muito esse lance do Will Smith tentar copiar a pessoa real a todo instante e virar aquela cópia meio caricatural do jeito de falar, o jeito de se mexer. Aqui o Kingsley Ben-Adir, que eu acho muito bom ator por sinal, ele tem muito mais liberdade para criar a sua versão do Bob Marley. Então ele não é exatamente igual ao Bob Marley da vida real. Claro, vai ter momentos parecidos na vida dele, o jeito que ele tenta cantar, até como ele se mexe em alguns momentos no palco e tal, mas é um personagem aqui muito mais sério, muito mais centrado, construído por esse personagem em parceria com a proposta do cineasta, em um tom muito mais intimista, até doloroso em algum sentido, né? Esse personagem que ele parece que ele está sofrendo consigo mesmo o tempo inteiro. Então eu gosto desse recorte e de como há essa liberdade aqui para o Kingsley Ben-Adir não tentar copiar a figura real que já existe, mas criar a sua própria versão cinematográfica. Nesse sentido, para mim, o filme funciona bem. O problema para mim é que, apesar desse recorte, o filme ele não consegue se manter dentro desse recorte. Ele acaba tendo que recorrer, não precisava, mas ele acaba recorrendo em muitos momentos para flashbacks, para dizer de onde ele veio e coisas do tipo. E aí é onde a gente vê que, apesar de um recorte mais interessante, de uma atuação central mais interessante, gosto também da Lashana Lynch aqui, que eu acho também uma outra boa atriz. Apesar de tudo isso, o filme ele ainda se mantém muito dentro dessa cartilha. Cartilha até estética em algum sentido aqui, né? Porque a gente vai ter esses flashbacks que vai mudar completamente a fotografia, vai ser aquela fotografia com filtro extremamente amarelado, que é algo que é, assim, pra lá de ultrapassado, é muito raro funcionar atualmente, porque vem de um lugar onde o público não conhecia e não entendia direito a presença do flashback na narrativa e precisava você mudar as cores para situar o público que aquilo acontece no passado. Aqui não precisa disso, aqui não precisa dessa mudança da fotografia para a gente entender que aqueles são flashbacks, mas o Reinaldo Marcus Green vai apelar para essa característica que já é muito pouco utilizada atualmente no cinema, porque soa bastante ultrapassada, mas os flashbacks em si eles já partem um pouco desse problema, né? O filme ele fala, eu vou criar um recorte,
mas eu não consigo me desgrudar totalmente dessa narrativa que conta de alguma forma a vida inteira do personagem. Ainda que tenha alguns momentos nesses flashbacks que sejam mais interessantes para entender como o personagem assumiu essa sua visão, a relação dele com o seu povo, com a religião e por aí vai. Mas tirando isso, acho que no geral os flashbacks muitas vezes não agregam tantas coisas, só para mostrar um ou outro momento específico. E a gente vai ter durante todo o filme essa abordagem meio que de algumas coisas que são bem batidas desse tipo de filme, né? Então a gente vai ter o momento em que o casal tem que brigar e discutir e gritar e coisa do tipo. A gente tem, mesmo que não tenha muitas consequências a partir daí, a gente tem um momento em que, como sempre, o produtor musical sempre vai passar a perna no protagonista, que acaba sendo um pouco ingênuo, e aí vai ter a cena do confronto do protagonista com o produtor musical. 99% das cinebiografias de figuras da música sempre vai ter esse tipo de produtor e retratado quase sempre da mesma forma. Então, por mais que o filme ele tente sair um pouco dessa dinâmica, ele ainda se mantém bem dentro da dinâmica, inclusive com as elipses, né? Ele vai fazer uma turnê na Europa, por exemplo, a gente não vê nenhuma música direito em um show. Vão ser shows entrecortados, a gente pega um pedacinho do show aqui, um pedacinho do show ali. Inclusive o uso das músicas aqui me soa meio estranho, né? Porque o Bob Marley tem tantas músicas e quase todas elas vão aparecer em algum momento de fundo na trilha sonora e não o personagem em si cantando, não o personagem em si apresentando. Ainda que, em certo sentido, eu goste de uma escolha, dessa escolha de o recorte é lá na frente, digamos, na vida dele, justamente porque o Reinaldo Marcus Green ele tem essa noção de que a gente já sabe quem é o Bob Marley, ele não precisa exatamente de uma apresentação, a gente não precisa ver ele criando aquelas músicas que a gente já sabe que existia, a gente já sabe que ele fez e coisa do tipo. Então, para mim, é uma cinebiografia que tá num conflito, né? Tem muitas coisas que para mim que funcionam, outras me tiram do filme aqui e ali, mas no geral eu acho ela não boa exatamente, mas bem melhor do que a grande maioria das cinebiografias, que é um gênero assim que sai muito pouca coisa boa, justamente porque todas elas são iguais, justamente quase todas elas vão trazer esses diretores que não vão colocar muito da sua visão, mas vão simplesmente reproduzir aquilo que o estúdio quer, e aquilo que o estúdio quer é justamente aquilo que a família da pessoa retratada quer. Uma homenagem que vai seguir uma formulinha. Essa fórmula ela aparece aqui de uma forma um pouco mais diluída, digamos assim, e por isso que para mim Bob Marley One Love funciona um pouco melhor do que a maioria das outras cinebiografias. Mas não acho também um grande filme nem nada do tipo. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.